Você já ouviu alguém dizer isso? Talvez em tom de brincadeira, talvez com uma seriedade assustadora. Se eu quisesse mesmo, eu poderia jogar o Brasileirão. Se eu me dedicasse, eu lutaria no UFC. É uma crença quase absurda, uma convicção que não se baseia em horas de treino, em talento provado, mas em pura e simples fé, uma autoilusão. E a nossa primeira reação, a reação do mundo cético e pragmático, é sorrir, é pensar, coitado, ele não sabe como o mundo funciona. Nós aprendemos a desconfiar de sonhos grandes demais. Aprendemos que o realismo é uma virtude. Mas e se por baixo dessa camada de aparente delírio existisse uma verdade mais profunda e poderosa? E se essa loucura fosse, na verdade, a ferramenta mais essencial para alcançar o extraordinário? Para entender isso, precisamos voltar no tempo, para uma era em que uma barreira não era de concreto, mas de crença. Por décadas, a comunidade atlética e científica do mundo inteiro concordava em um ponto: era fisicamente impossível para um ser humano correr 1 milha em menos de 4 minutos. Era um dogma. Médicos diziam que o coração explodiria. Treinadores diziam que o corpo entraria em colapso. Era uma parede invisível, mas tão real quanto uma de tijolos. Muitos tentaram. Todos falharam. Até que um homem, um estudante de medicina chamado Roger Bannister, decidiu que a parede não existia. Ele não era necessariamente o atleta mais talentoso do mundo, mas ele tinha algo que os outros não tinham: uma crença obstinada, quase irracional, de que ele podia. E no dia 6 de maio de 1954, ele fez o impossível. Ele correu a milha em 3 minutos e 59,4 segundos. O que aconteceu depois é a parte mais importante dessa história. A barreira que permaneceu inquebrável por séculos foi demolida. E uma vez que um homem provou que a parede era mental, um efeito dominó varreu o mundo. Apenas 46 dias depois, outro corredor quebrou a marca. Em menos de 2 anos, mais de 20 outros atletas fizeram o mesmo. O impossível não só se tornou possível, tornou-se o novo padrão. O que mudou? A fisiologia humana? Não. A crença humana. A percepção do que era possível foi reescrita. Isso nos leva a você. Lembre-se de quando você era criança. Se alguém te perguntasse o que você queria ser, você não tinha limites. Astronauta, estrela do rock, inventor. Sua imaginação não conhecia o realismo. Mas então, você cresceu. E o mundo, com suas melhores intenções, começou a te ensinar sobre os seus limites. Seja realista, eles disseram. Tenha um plano B. Sonhe mais baixo para não se decepcionar. E lentamente a voz do mundo começou a gritar mais alto que a voz do seu sonho. A maioria de nós se rende. Nós trocamos o sonho grandioso pela segurança do possível. Guardamos nosso gigante em uma caixa, por medo do que os outros vão dizer, por medo do fracasso. E é aqui que a jornada dos que vencem se separa da jornada da maioria. E eu quero fazer uma pausa aqui e te perguntar algo. Qual foi o grande sonho que você tinha quando criança? Aquele que parecia infinito antes de o mundo te apresentar aos limites. E qual foi a primeira vez que alguém, talvez até você mesmo, te disse para ser mais realista? Se você se sentir confortável, compartilhe essa memória nos comentários. Reconhecer a caixa em que nos colocaram é o primeiro passo para sair dela. A minoria que persiste, que se recusa a abandonar o sonho, é frequentemente chamada de louca. Eles são os que carregam um fogo secreto, um fogo que ninguém mais vê. Pense em Bill Gates, hoje um titã, mas nos anos 70 era um garoto obcecado por uma máquina gigante chamada computador. A sorte, dizem, foi ele ter acesso a uma. E sim, isso foi sorte. Mas a sorte não explica a obsessão. Enquanto seus amigos saíam, ele passava noites em claro, fins de semana inteiros aprendendo a linguagem daquela máquina. As pessoas o desencorajavam, mas ele tinha visto o futuro. Ele mantinha seu fogo secreto aceso. Junto com Paul Allen, ele largou Harvard. Uma decisão que, para o mundo, era uma loucura, para fundar a Microsoft. E o sucesso não veio. Eles trabalharam por anos, 18 horas por dia, 7 dias por semana, sem fins de semana, sem feriados, sem lucro. Era um vácuo.
Um período de esforço invisível, alimentado apenas pela crença de que um dia cada casa teria um computador. Por 5 longos e silenciosos anos, quase nada aconteceu. E para o mundo, parece uma explosão que veio do nada. Mas ela foi construída sobre uma década de esforço invisível. Ou, talvez de forma ainda mais visceral, pense em Quentin Tarantino. Imagine a cena. Los Angeles, final dos anos 80. Tarantino não é o diretor aclamado que conhecemos. Ele é um cara de 20 e poucos anos que largou a escola e trabalha em uma locadora de vídeos. Para o mundo, ele é um fracassado. Um funcionário de um emprego sem futuro. Mas no universo dentro da sua cabeça, ele já era um dos maiores diretores do mundo. Essa era a sua loucura. A locadora não era sua prisão, era sua universidade. Ele não apenas assistia aos filmes, ele os dissecava. Ele estudava cada diálogo, cada corte, cada movimento de câmera de filmes obscuros que ninguém mais via. Ele estava construindo um arsenal de conhecimento, invisível para todos. Ele passava todas as suas horas livres escrevendo, com uma intensidade maníaca. Ele escreveu roteiros como Cães de Aluguel e Pulp Fiction à mão, em cadernos, porque não tinha dinheiro para um computador. E ele era rejeitado, constantemente. Os estúdios não entendiam seus diálogos, achavam suas histórias violentas demais, não convencionais demais. Ele chegou a vender os roteiros de Amor a Queima-Roupa e Assassinos por Natureza por uma ninharia, só para sobreviver, abrindo mão do direito de dirigi-los. Imagine a dor disso. Ver suas criações nas mãos de outros. Muitos teriam desistido aí. Teriam aceitado o veredito do mundo. Você é um bom escritor, mas não um diretor. Mas o fogo secreto de Tarantino não permitia. Sua crença em sua visão era absoluta, não negociável. Por 8 longos anos, ele viveu nesse limbo. 8 anos de nãos. 8 anos sendo o cara da locadora. 8 anos de esforço invisível. Até que, através de uma série de conexões, seu roteiro de Cães de Aluguel chegou às mãos do ator Harvey Keitel. E Keitel não apenas amou o roteiro, ele sentiu o fogo de Tarantino. Ele investiu seu próprio dinheiro e sua reputação para que aquele louco da locadora pudesse dirigir seu primeiro filme. O resto é história. Mas a história mais importante não é a dos prêmios e do sucesso. É a dos 8 anos no escuro, mantendo o fogo aceso, com nada mais do que uma crença delirante em si mesmo. Essa jornada pelo vazio, pelo deserto do esforço não recompensado, é a parte mais difícil e a mais solitária da busca por algo grandioso. E é sobre isso que falamos aqui. Este canal é um refúgio para os que carregam um fogo secreto. É um lugar para encontrar as ferramentas e a mentalidade para suportar o vácuo. Se você se identifica com essa jornada, se você tem o seu próprio fogo para proteger, eu te convido a se inscrever, para que possamos atravessar esse deserto juntos. E aqui, nós finalmente chegamos ao coração da questão. O que é, de fato, essa crença delirante? Por que ela funciona? Não é magia, é psicologia pura. Vamos analisar a sua função. Primeiro, a crença irracional como um filtro de realidade. O mundo é brutalmente estatístico. As chances de sucesso em qualquer empreendimento grandioso são objetivamente baixíssimas. Se você olhasse para os números, para a quantidade de pessoas que tentam e falham, você jamais começaria. A crença delirante funciona como um filtro. Ela te permite ignorar as estatísticas. Ela te protege da overdose de realismo que paralisa a maioria das pessoas. É um mecanismo de defesa psicológico que diz: os dados não se aplicam a mim. Essa proteção é essencial para dar o primeiro passo. Segundo, a crença força a competência. Esta é a parte mais importante. A crença sozinha é vazia. Mas a crença verdadeira te obriga a agir. Se você acredita delirantemente que é um grande escritor, você se sentirá um impostor se não estiver escrevendo. A sua crença te empurra para a cadeira todos os dias para provar a si mesmo que ela é real. E é nesse processo diário de ação, forçado pela sua loucura, que a competência real é construída. A crença vem antes da habilidade, mas ela é o motor que puxa a habilidade para a existência. Você age como a pessoa que quer se tornar, até que um dia você se torna.
E terceiro, a crença atrai oportunidades. Pessoas são atraídas pela convicção. Em um mundo de incerteza, a certeza é um imã. A fé inabalável que Tarantino tinha em sua visão não era apenas para ele. Ela era palpável. Harvey Keitel não investiu apenas em um roteiro, ele investiu na energia, na certeza daquele jovem diretor que falava de filmes com um fogo nos olhos. Sua crença se torna uma força gravitacional que, lentamente, começa a puxar as pessoas e as oportunidades certas para sua órbita. Se você chegou até aqui, não deixe de deixar o seu like neste vídeo. Esse like não é apenas um clique, é um sinal de fumaça. É a sua forma de dizer para outros que também carregam um fogo secreto no escuro que eles não estão sozinhos.